Fala pessoal, Daniel Imamura para mais uma aula de SEO e na aula de hoje a gente vai falar sobre migração de sites, troca de domínio, plataforma ou template. Porque esse aqui é um dos casos que mais dá problema aí na hora de você fazer o seu trabalho de SEO. Você já tem um site lá, uma loja virtual que está rodando e de repente você precisa por algum motivo trocar o domínio lá do site que você está trabalhando, mudar a plataforma de A para B e vai trocar todas as URLs do seu site. Meu Deus, e agora? Ou às vezes você troca também o template e isso causa aí um caos no seu posicionamento no Google, porque você começa a perder muitos posicionamentos. A gente vai entender tudo isso e um pouquinho mais na aula de hoje. Vou mostrar algumas formas de você validar, o que fazer e assim por diante. Então vamos lá. Então, primeiro, quando que acontece esse problema e o porquê? O que eu coloquei aqui em primeiro lugar, troca o domínio do site ou loja virtual. Pode acontecer aí na sua empresa que, por algum motivo legal, alguém perdeu o registro do domínio ali, uma outra marca falou que você não pode mais utilizar aquele domínio. A gente já pegou clientes nesse cenário e você se vê obrigado a trocar o domínio principal ali que você vem trabalhando há anos. Ou mesmo a marca, a empresa, ela sofre uma fusão e muda de nome ali o grupo, e você vai precisar trocar ali a URL que você utiliza atualmente, ou vocês vão internacionalizar e vão trocar o domínio que era .com.br para um domínio .com para poder fazer uma estratégia de internacionalização ali para o seu SEO. Enfim, existem vários momentos onde pode ser necessário sim você trocar ali o seu domínio. E você não precisa simplesmente jogar todo o seu trabalho de SEO fora. Você pode aproveitar muito do que já foi feito e migrar aí para esse novo endereço e a gente vai ver isso nessa aula aqui. Outro momento ali que acontece bastante problemas com o trabalho de SEO, que a gente perde muito posicionamento, é o que? Quando a gente vai fazer a troca da plataforma. Vamos supor que você utiliza hoje VTEX e optou para ir para uma plataforma Magento. E aí, como que fica toda a parte de indexação, todo o trabalho que você já tinha feito na loja anterior, na versão da sua loja anterior? Isso também você precisa fazer todo um planejamento para fazer essa migração de site para você não perder tudo aquilo que você já tinha trabalhado, senão você vai começar a remar aí tudo do zero de novo com o seu SEO e a gente não quer isso. E também quando você tem a troca do template, sabe o layout ali, a cara que o seu site tem hoje, ou da sua loja virtual, isso também pode dar muito problema porque a gente acaba às vezes modificando a nossa arquitetura do site e a arquitetura do nosso site diz muito sobre o trabalho de SEO que foi desenvolvido. Então a gente precisa ficar atento para que a gente não se esqueça ali de fazer algumas tratativas, mesmo que seja uma simples, bem entre aspas, simples troca de layout, uma atualização ali. A gente precisa ficar atento para que a gente não perca ali aquilo que a gente fez de linkagem interna e tudo mais. A gente vai entender também um pouquinho mais de como resolve esse tipo de problema na aula de hoje. Depois, então, os principais problemas que podem decorrer dessas ações que a gente acabou de falar. O primeiro dele é a troca de URLs. Se você troca as URLs do seu site, você simplesmente vai sumir do Google por um tempo. Por quê? Quando você troca a URL, sendo o domínio principal, ou mesmo só o endereço final ali das suas páginas, mesmo que você não mexeu no domínio, mas mudou toda a estrutura de URLs que você tinha ali dentro do seu site e da sua loja virtual. Isso instantaneamente vai fazer com que a versão antiga de URLs do seu site comece a parar de responder e você vai ter que começar a indexar uma nova versão de URL lá no Google. E isso vai automaticamente fazer com que você pare de receber boa parte dos seus acessos, porque isso não é um processo tão rápido, ainda mais se o seu site for bem grande, e aí você vai começar a remar do zero, porque cada URL, ou seja, o endereço de cada uma das suas páginas, é o seu endereço, o seu registro lá dentro do Google. Se você perde ele, você começa tudo do zero, tudo de novo. Então, você vai ter que, além de reindexar todas essas páginas novamente lá no Google, você vai ter que pegar e também ganhar relevância de novo. Por quê? Os links externos que você ganhou, né, os backlinks, todo o trabalho que você fez de linkagem interna, etc., se perde
e aí você vai ter que mostrar para o Google tudo de novo que aquelas páginas mais importantes que você veio trabalhando aí durante anos no seu SEO, elas realmente precisam daquela relevância que elas tinham antes, e isso dá muito trabalho. Além da gente, como eu falei, perder todos os backlinks. Afinal, imagina, você tem 1000 backlinks espalhados pela internet, todos apontando para a sua versão antiga de URL. Não tem como você entrar em contato com todos esses 1000 sites aí que geraram backlinks para você e pedir para que eles atualizem a URL. Não vai ser humanamente possível fazer isso. Vai dar um trabalho lascado e você não vai conseguir atualizar 100% desses backlinks. Então você vai precisar fazer algumas tratativas para que mesmo os backlinks antigos, eles ainda continuem ali passando relevância para você. A gente vai ver como que faz isso hoje. Um outro problema que a gente tem ali é quando a gente faz essa mudança, né, de plataforma, de layout, enfim, a gente muda a arquitetura. Se você não entendeu ainda bem o que é a arquitetura, é como que estão montadas a sua ordem de páginas ali. Vamos supor, tem a sua home, as categorias, subcategorias, filtros, páginas de blog, categorias do blog. Tudo isso a gente fala que é a arquitetura das pastas ali, dos diretórios do seu site, e isso faz total diferença pensando na questão das URLs propriamente ditas, já começa dali o problema, e também toda a parte de linkagem interna, porque às vezes quando você faz essa mudança da arquitetura, pode ser que você desmembrou partes que eram conectadas e elas param de ter uma linkagem entre elas. E isso faz com que aquele fluxo que o link juice, que a gente chama, passa de uma página para outra, ou seja, a relevância que um link passa para uma outra página, às vezes ele vai ser cortado porque você não se atentou que ao desmembrar, ao modificar a arquitetura do seu site, você acabou fazendo com que aquele link juice que passava de uma página para outra parasse de ser transferido e automaticamente aquela página que dependia desse link juice, ou seja, dessa relevância que era transferida de uma página para outra, ela se perde ali porque não existe mais um linkzinho que estava lá. E esses links podem ser de vários tipos e locais. Podem ser links de menu. Então, se você modifica o menu aí do seu site, da sua loja, isso pode impactar aí na sua linkagem interna e na distribuição da sua relevância interna, né, o link juice. Às vezes você tem o breadcrumb que é aquela migalhinha que fica mostrando qual foi o caminho que a pessoa navegou até chegar até determinada página. Aquilo também funciona como linkagem interna, tanto para cima, para as categorias acima daquela página, quanto para baixo. Então, tudo isso a gente precisa ficar atento. Às vezes a quantidade de produtos que você listava diminuiu e isso também pode impactar ali na sua linkagem interna. Quantidade de produtos que você colocava na home, os produtos que você dava destaque na home ou os serviços que você destacava na sua home. E isso também vai impactar diretamente ali em como era distribuído o seu link juice. Por quê? A home, por exemplo, é uma das páginas mais fortes do seu site. Provavelmente é a mais forte do seu site. E aí, quando você tinha ali um link que levava especificamente para uma página mais interna do seu site, era transferida muita relevância para essa página interna. E a partir do momento que você tira esse link interno aí, automaticamente você para de passar essa relevância e aquela página interna vai perder posicionamento. Então, até os links internos que a gente tem ali, a gente precisa prestar muita atenção, porque dentro de uma estratégia de SEO ali, a gente às vezes cria aqueles links em locais estratégicos e a gente perde eles nessa mudança de layout. Às vezes pode ser que você tinha uma sidebar, um rodapé, que tinha alguns links estratégicos, eles também são modificados e tudo isso vai fazendo com que você perca ali relevância. Outra forma de perder ali links internos importantes, às vezes na sua plataforma anterior ali da sua loja, você tinha aqueles compre também, compre junto, quem viu este também viu aquele outro produto e de repente na sua nova plataforma isso não está habilitado ou não existe esse recurso. Consequentemente, a sua linkagem interna vai ser prejudicada porque não tem mais aqueles links apontando de um produto para o outro. Então, tudo isso aí tem que ficar atento quando a gente está fazendo a migração de plataforma para que você não modifique drasticamente a arquitetura aí do seu site ou da sua loja. Depois, um problema muito comum é não fazer a migração do conteúdo.
Então, o que que acontece? Você tinha aquela página bacana da sua categoria, que tinha um conteúdo relevante que você cadastrou ali na sua plataforma antiga, mas quando você vai migrar para a nova, simplesmente esse conteúdo se perde. Ou às vezes, nessa troca de layout, por uma questão estética, é solicitado que o conteúdo seja encurtado, ele fique mais enxuto, e aí pode ser que ele seja um conteúdo menos otimizado em comparação com a versão que estava no layout anterior. Tanto em questão de texto quanto imagens, às vezes vídeos que pedem para a gente remover. Tudo isso pode estar impactando ali na hora de a gente estar pensando que tinha um conteúdo que posicionava e agora a gente está trocando de layout e não está conduzindo, né? Não está levando o conteúdo que posicionava super bem para essa nova versão. Instantaneamente você corre o risco aí de perder posicionamentos importantes, se era isso que era o grande diferencial ali da sua página. Além de, normalmente nesses processos de migração, o pessoal acaba esquecendo, infelizmente, de levar os links internos do conteúdo que se tinha até então para a nova versão. Às vezes só se leva o texto, se esquece de toda a parte de linkagem. Então fique atento aí na hora que você estiver fazendo a migração para mapear esses links internos e garantir que na migração o conteúdo vá da forma que está e depois você vê se faz sentido modificar ou não. Mas tenta ali na hora de sentar com o seu designer, por exemplo, e falar, cara, eu preciso que todo esse conteúdo seja conduzido para lá. Cria algum elemento, modifica através do HTML aí a página, mas não vamos jogar fora esse conteúdo porque é ele que está ajudando o meu trabalho de SEO a posicionar bem essa página. Então a gente não pode jogar fora todo o conteúdo, as imagens, ficar atento se as imagens novas, né, de repente não são muito pesadas, isso pode prejudicar também o desempenho aí da sua loja ou da sua página, né? E aí, falando até desempenho, é o outro problema muito comum, que é o quê? Ter um desempenho inferior. Uma forma de você validar isso por A mais B é o quê? Faz um teste do seu tempo de carregamento. Deixei aqui na tela aqui, ó, o Web Page Test. Essa aqui é uma ferramenta super técnica ali que vai te mostrar exatamente o que está performando bem hoje. E você pode salvar o relatório que essa ferramenta emite e depois refazer o teste na nova versão da página após a troca do layout, da plataforma. E aí você vai mostrar ali para o time se realmente teve uma perda no desempenho, no tempo de carregamento ali da sua página. Se foi muito inferior, você já sabe ali o provável motivo de você ter perdido alguns posicionamentos. Uma outra coisa é o tempo de resposta. E aí tem dois tipos de tempo de resposta que eu coloquei aqui na tela, que é o que? O primeiro é a questão do servidor, que às vezes pode ser que você está trocando a plataforma, às vezes a sua plataforma é alugada e você vai ter que usar o servidor que essa plataforma te disponibiliza. E aí você vai ter ali que usar os recursos que eles estão te dando. Então, antes até mesmo de fazer a migração, dá aquela checada, pega umas outras lojas, faz um teste de carregamento ali com o Web Page Test e valida se o tempo de resposta do servidor lá, a informação que a gente chama de First Byte Time, eu já falei disso em outras aulas aqui, verifica se o tempo de carregamento ali, o tempo de resposta tá rápido. Porque se demorar muito para começar a fazer o download ali de uma página, já é um sinal de que de repente o tempo de resposta não está legal, além de outros critérios como compactação dos arquivos, tem várias coisinhas técnicas que a gente pode até reforçar numa próxima aula, se você quiser deixa aqui abaixo nos comentários, para a gente entender outros critérios que influenciam ali no nosso tempo de carregamento. Mas você tendo ali o resultado do Web Page Test salvo, você vai conseguir ver exatamente o que foi prejudicado, porque ele te dá tanto uma nota de A a F, quanto também ele te dá tempos em números, em kbytes de tempo de carregamento ali, para você poder fazer essa comparação e entender ali se realmente foi prejudicado de alguma forma. Uma outra coisa que não necessariamente vai impactar o seu SEO, mas talvez vai impactar o resultado que você gera, é o que? O tempo de resposta do cálculo do frete. Sim, eu já peguei clientes que tinham problemas
com o tempo de resposta na hora que a pessoa que está navegando na loja virtual, ela fazia uma simulação do cálculo do frete, demorava muito para responder. E se demora muito para responder, o que você corre o risco? Da pessoa desistir, porque ela não viu o valor do frete ali, ela ficou na dúvida se seria caro ou barato a entrega lá para a residência dela, e aí você perde essa venda e consequentemente vai impactar o seu resultado. Não é um quesito ali que de repente a gente consegue falar que vai impactar o posicionamento do seu site, mas vai impactar na conversão que você tem aí na sua loja virtual atualmente. Então, fica ligado se a forma como o cálculo de frete é feito nessa nova plataforma que você está indo aí, né? Ele é bom o suficiente, igual você tem hoje, ou até melhor, né? De preferência, para que ele não demore muito e isso acabe prejudicando a usabilidade aí da sua loja virtual, devido a uma coisinha, vamos dizer, simples, que é só o cálculo de frete, mas que para o usuário, o seu potencial cliente, faz total diferença. Ninguém quer ficar esperando uma eternidade ali para saber qual que foi o valor do frete. Então, veja se o cálculo do frete acontece de uma forma bem eficiente. Depois, a gente tem a questão da otimização das imagens. Se você já fez um trabalho de otimização na sua plataforma atual, você vai ver que vai ter os tempos de carregamento das imagens ali, mas pode ser que na hora que você faz a migração para outra plataforma, as imagens que você sobe, elas não sofrem nenhum tipo de tratamento, às vezes elas não são trabalhadas através de um CDN, um cache bem aprimorado, tudo isso vai acabar ali influenciando um pouco no seu desempenho. Então, fica atento nessas questões técnicas que você pode conferir ali no webpagetest.org, que é a ferramenta que eu mais gosto de utilizar, e ele vai te dar as notas sobre a otimização das imagens. E se porventura você conseguir levar as imagens, né, que você já utilizava, já é um ponto a favor aí para você tentar garantir o bom desempenho, porque se você já subir a imagem otimizada, ou seja, como JPEG progressivo, que é um formato mais eficiente para a internet, se você já subir a imagem no tamanho correto, ideal, tudo isso vai favorecer para que o seu tempo de carregamento ele seja bom. E se você está na dúvida se o modo que a nova plataforma faz com as imagens é eficiente, pede para a plataforma que você está sondando te passar alguns exemplos de loja e começa a fazer uns testes, porque tem várias tratativas que podem ser feitas ali na programação da loja que vão favorecer para que você não, às vezes, não fique carregando todas as imagens de uma vez só. Por exemplo, eles podem carregar só a thumbnail e na hora que a pessoa clica na thumbnail, aí sim é chamada a imagem em alta resolução. Tem várias formas de se ter um melhor desempenho de cada uma das páginas. Aí cabe a você dar uma validada até mesmo antes de fechar o contrato para saber se nessa nova plataforma que você vai migrar tem todos os recursos que você precisa para ter um bom desempenho. E também é o processamento do novo meio de pagamento, que às vezes você muda, né, de plataforma ali e você vai precisar também ficar refém de algumas opções de meio de pagamento que aquela plataforma te oferece. E aí, de novo, é igual o cálculo do frete, você precisa ficar atento ao tempo de processamento, porque pode ser que demora muito para dar resposta do cartão de crédito, a pessoa desiste da compra, pode ser que a forma como o boleto ali é processado não é legal para o seu cliente, ele acaba também desistindo da compra. Então fique atento a como que é o processamento do seu novo meio de pagamento, que de novo, não é um critério ali que vai afetar o seu posicionamento ali no Google, né, no seu SEO, mas consequentemente vai impactar na sua taxa de conversão e por atrapalhar a sua taxa de conversão, os resultados do seu trabalho de SEO serão impactados diretamente, porque, como eu sempre digo, SEO não é só deixar o site lá em primeiro lugar no Google, é também ajudar o negócio aí que você está otimizando a ter mais vendas, mais negócios sendo fechados, mais pedidos de orçamento chegando. Então, se por algum motivo algum dos quesitos aí atrapalha a sua taxa de conversão, você precisa ficar atento a tudo isso. Até mesmo o tempo de carregamento das próprias páginas pode ser um critério para as pessoas abandonarem a navegação. E até eu sugiro que você faça o teste aí de navegação no celular, no 4G, no 3G do seu celular, para ver como que é a experiência de uma pessoa navegando na sua loja numa conexão um pouquinho mais lenta e num dispositivo menor, para saber se a usabilidade está bacana e isso não vai impactar negativamente a sua taxa de conversão. Fica a dica aí, não é exatamente aqui de SEO ali, mas vai ajudar aí no seu resultado com certeza.
Aí beleza, a gente falou de todos esses problemas. Putz, um problema em cima do outro. Então, como que eu devo fazer a migração de uma forma mais segura? E eu coloco mais segura porque provavelmente quando você fizer uma troca de domínio, por exemplo, vai haver uma leve redução aí no seu desempenho orgânico. A gente já fez várias migrações e são raras as vezes que a gente não sofre uma leve penalização, a não ser que a gente consiga fazer 100% das ações que estão planejadas. Um caso que deu super certo foi quando a gente fez a migração aí de um grande hospital aqui de São Paulo, que eles mudaram todo o template, todo o layout, e a gente conseguiu manter 100% ali da indexação, porque a gente não mudou as URLs, foram pouquíssimas URLs que tiveram a sua troca, mas foram feitos os redirecionamentos devidamente e o desempenho no geral do site foi bem aprimorado, então a gente conseguiu segurar bem ali. Mas no geral, se você trocar o domínio, você vai sentir uma queda ali no seu posicionamento, porque é uma mudança muito agressiva e leva um tempo até você conseguir reindexar tudo bonitinho para o novo domínio, podendo chegar até uma queda de 30% se você ainda conseguir fazer todas as outras ações. Se você não fizer nenhuma das ações, o seu tráfego aí pode cair 70%, 80%. Então, fica ligado que isso é muito importante e é por isso que aqui na minha agência aqui a gente recebe muitos trabalhos que são justamente pessoas que, cara, eu migrei tudo aqui, despencou no Google, e agora? A gente vai falar um pouquinho disso ainda na aula de hoje, mas acontece muito, mais do que você imagina, porque as pessoas desconhecem que dentro do trabalho de SEO é necessário ter esse cuidado, mesmo que seja uma simples troca de layout. Então vamos lá. Então como fazer a migração da forma mais segura? Primeiro, se teve troca de URL, você vai fazer um redirecionamento do tipo 301. O que é um redirecionamento 301? É quando a gente diz ali, por exemplo, para o Googlebot, que o conteúdo de uma página foi transferido de forma redirecionado, né, de uma forma permanente para um novo endereço. E eu até coloquei o endereço aqui na tela para a gente poder ver. Eu vou abrir aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a URL antiga desse prêmio que eu estou concorrendo. Até já fazendo o jabá aqui, eu estou concorrendo ao prêmio Abrad Profissional Digital 2020, aqui na categoria como melhor profissional de SEO. Tem várias categorias e eu estou aqui, ó, como melhor profissional de Search Engine Optimization. Se você puder entrar aí e votar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixo, para você ir lá dar um votinho para mim, que eu agradeço. Vai ajudar aí a reconhecer um pouquinho do trabalho que eu faço aqui na internet, ensinando SEO para vocês. Beleza, feito o jabá aqui, é só você passar aqui o mouse na foto, clicar em votar. Um detalhezinho, não se esqueça de, na etapa seguinte aqui, vou até fazer um votinho aqui só para vocês entenderem, porque é meio burocrático aqui, tem que clicar aqui que você não é um robô e depois que ele dá check, aí sim você vai clicar aqui em votar e aí seu voto foi computado com sucesso. Só quando chega nessa tela aqui que o voto está valendo. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, essa URL que eu deixei aqui em cima era a URL antiga. Aí se eu der um enter aqui, ele vai redirecionar para o barra votação só. Antes era votação tracinho popular. Aí agora eles modificaram a URL por algum motivo interno lá, o pessoal da Abrad resolveu modificar a URL e agora essa é a versão oficial. Mas será que eles fizeram um redirecionamento do tipo 301? Ou seja, transferiram toda a autoridade da URL antiga, que provavelmente um monte de gente divulgou assim como eu, para essa nova versão? E aí para você fazer o teste, você vai utilizar uma ferramenta que eu já mostrei aqui no canal também, que chama Web Sniffer, que ela serve justamente para a gente validar como que está o tipo do redirecionamento que foi feito, ou seja, qual que é o status HTTP que a página retorna quando ela é carregada. Então, eu coloquei aqui o endereço da URL antiga, que é o votação-popular, né? Aqui no final, eu dei um submit, aí eu já deixei aqui o resultado carregado, só que aí o que eu vi aqui? Tá do tipo 302 o redirecionamento. O que significa o 302? Significa que ele foi movido temporariamente. Não é o ideal para a gente ter ali um redirecionamento. Ele até fala que ele vai ser movido para essa nova versão, que é só o barra votação.
Porém, se você está fazendo um trabalho aí de migração e vai fazer todos os redirecionamentos, garanta por A mais B que é do tipo 301. Eu sei que depois de muito tempo dando 302, o Google acaba entendendo que na verdade não é um 302, é um redirecionamento 301, ou seja, permanente. Porém, a gente está num trabalho aqui de precisão. SEO é um trabalho de você ganhar pontinho por pontinho. Se você vai deixar a critério do Google entender que na verdade não era temporário, na verdade era permanente, você vai ter um grave problema aí durante um tempo. E aí você vai pagar o preço por isso, que é perder um pouquinho do seu posicionamento. Então, fica ligado e faz aí o seu redirecionamento ser do tipo 301. Ah, Daniel, mas eu não sei como que faz isso. Exija do seu programador. Você, como profissional de SEO, não precisa saber no detalhe exatamente como que faz isso na programação, na configuração do servidor. Mas você tem que saber validar e cobrar isso do seu programador, da plataforma que está te atendendo. Então, é isso que você precisa entender. É entrar em alguma ferramenta de web sniffer e fazer vários testes das URLs e garantir que todas foram redirecionadas corretamente. E quando fizer esse redirecionamento, lembre-se de redirecionar para uma página, a página velha, né, para o endereço equivalente no novo site. Não faça um simples redirecionamento apontando tudo para home, que não é o que o Google recomenda. O Google recomenda que você faça o redirecionamento de uma página antiga para a sua nova versão no novo site. Não é para mandar simplesmente para home, porque não faz sentido nenhum. Você precisa mostrar que o conteúdo antigo foi migrado para essa nova versão de URL. Então vai ser uma migração de 1 para 1 e não de vários para 1, que seria várias páginas para home, que não faz sentido nenhum. Claro, se nessa migração, por algum motivo, vários produtos vão ser descontinuados, aí o que você pode fazer? Procurar a página similar mais próxima, que pode ser a subcategoria, a categoria daquele produto, mas evite redirecionar tudo para home, que não é a recomendação que o Google faz. Ele fala que é para você redirecionar para a página respectiva, né? Mas aí, quando isso não é possível, eu te recomendo que você faça um redirecionamento para uma página similar ali, a mais próxima possível do trabalho que você está fazendo aí, né, dentro da sua arquitetura. De repente uma categoria, uma subcategoria e assim por diante. Então, voltando aqui para os meus slides de colinha. Então, feito aqui o redirecionamento 301, o que mais que você precisa fazer? Mapear a linkagem interna e sua arquitetura atual e transferir tudo isso para a nova versão da plataforma, a nova versão do seu layout. E aquilo, gente, faz antes de fazer a migração, porque depois que você migrou, vai ser muito mais chato de você fazer e provavelmente você vai ter que fazer correndo, porque isso vai estar impactando, já vai ser um problema instaurado. A ideia é que quando você for fazer a migração, você mapeie esses itens que eu estou falando antes, não vai me fazer depois que a migração está acontecendo, que aí você vai ter sérios problemas e vai correr o risco de perder o seu posicionamento. Não perca o posicionamento pensando que vai recuperar fácil, que às vezes você vai abrir brecha para o seu concorrente e vai ser muito mais difícil de você recuperar aí o seu posicionamento. Então, segundo ponto aqui, mapeie todos os links internos, como que está a arquitetura atual do seu site, a distribuição do seu link de juice, os elementos que você tem dentro do site, menu, breadcrumb, recursos dentro da página do produto, artigos do blog, artigos relacionados do blog, tudo isso você precisa mapear para garantir que na migração, na nova versão do seu layout ou da sua plataforma, esses recursos e links internos estarão disponíveis lá para você. Depois que eu falei lá, leve todo o conteúdo que posiciona da forma que ele está hoje e depois você pensa em modificar, se é que vai ser necessário modificar ele. Conversa aí com o pessoal que está fazendo o layout da sua loja ou do seu novo site para garantir que o conteúdo que posiciona muito bem hoje, ele seja conduzido para a nova versão, e lembra também de levar os links internos. Não vai me fazer um copy-paste sem levar os links internos lá para depois ter que ficar refazendo na mão, que dá muito mais trabalho. Eu sei que às vezes tem sites que tem tipo, meu site tem 10 páginas. Beleza, aí você consegue refazer isso na mão, que já é vamos dizer, um saco ficar refazendo isso na mão, mas é humanamente possível. Mas quando você está trabalhando com sites que tem 1.000, 2.000, 10.000 páginas, isso se torna inviável. Então, já planeja antes de fazer isso
para não comer bola e depois ver que foi humanamente impossível você recuperar todos os links. Às vezes é uma questão também da quantidade dos links ali. Então se você achar, vou recuperar só alguns, às vezes esses alguns não são suficientes para distribuir o link Juice corretamente na nova plataforma, no novo layout, e aí você vai sofrer as consequências de perder alguns dos seus posicionamentos. Então, fica ligado e planeja isso aí antes, né? Na hora que você está fazendo a migração do seu conteúdo. Leva bonitinho junto com as imagens, os vídeos e os links. Não deixa nada para trás. Porque às vezes a composição do texto, mais as imagens e os elementos que você disponibilizou ali na página é o que estão fazendo com que o seu conteúdo seja o mais completo possível. Eu já expliquei como fazer um conteúdo assim bem completo na nossa aula de conteúdo. Se você não viu, recomendo que você volte lá para ver, mas já fica a dica aí de levar tudo adiante. E depois, por último aqui, valide o desempenho da nova plataforma e servidor. E preferencialmente antes de migrar, ou até mesmo antes de fechar o contrato. E como que você pode fazer isso? Pedir vários exemplos, não pede só um, pede vários exemplos de loja parecidas com a sua, de preferência, que já rodam ali nessa nova plataforma que você está sondando ali para fazer a migração e valide como que é o desempenho do servidor, o desempenho do frete, do meio de pagamento, valida tudo que você puder para garantir que você não vai entrar numa fria. Às vezes você vai estar fazendo a migração ali para essa nova plataforma e vai ter a ingrata surpresa de ter um desempenho super inferior. E fica atento também que algumas plataformas vão te oferecer tipos de servidores diferentes. E pergunta qual que é a versão de servidor que essas lojas que já são clientes da plataforma estão utilizando, que pode ser que eles estão pagando um plano acima do seu para ter um recurso mais otimizado. Então, se é possível ter um bom recurso ali otimizado em questão de servidor, pega qual que é esse plano e garanta que a sua loja vai ter o mesmo pacote. Porque se você pegar um plano ali, né, inferior, talvez você corre o risco de ter ali um desempenho inferior. E se você não questionar, é papo de vendedor, né? Ele vai te mandar a loja top e às vezes não o mesmo plano que você está contratando. Então você precisa ficar ligado aí como especialista em SEO para validar essa informação, para ver se você realmente está indo ali no mesmo nível de plataforma que tem um bom desempenho, que são os exemplos que você está em mãos. E se possível ali já pede para o cara te dar algumas garantias que você está realmente vendo uma loja que vai ser o mesmo tipo de servidor que você está contratando, para não ter nenhum tipo de surpresa e de repente você descobrir que o seu servidor é um pouquinho diferente e tal. Então fica ligado aí que infelizmente tem algumas empresas que não são tão transparentes quanto a gente gostaria e cabe a nós no trabalho de SEO, né, na checagem, validar tudo isso, além de todos esses outros recursos que a gente já está fazendo um checklist. E até fica a dica aí, convence o time aí que cuida de repente do marketing ou dessas questões aí financeiras para quando for tomar esse tipo de decisão, falar antes com você que é o profissional de SEO que cuida do site dessa empresa, da loja virtual. Porque várias vezes também acontece do cliente chegar e já falar, vou trocar de plataforma, já contratei. É uma péssima decisão às vezes e às vezes é irreversível por questões de contrato. Então é muito bom já desde o começo do trabalho falar, se vocês forem algum dia fazer troca de plataforma, não sei o que, me avisa antes para que a gente possa fazer todo esse trabalho. Uma dica também que eu não coloquei aqui, se possível, o ideal, né, é você ter um ambiente de homologação acessível para que você possa fazer todos esses testes de web page teste, navegação, validar tempo de resposta, testar frete. É bom você ter um ambiente de homologação, porque infelizmente tem algumas plataformas que falam, tá pronto, a gente vai subir em produção direto. Isso é um risco altíssimo. Não recomendo isso em hipótese alguma. Peça para que tenha um ambiente de homologação e que seja acessível para os mecanismos de pesquisa, ou seja, que a gente consiga entrar lá e pedir para, por exemplo, um web page teste da vida fazer um teste de tempo de carregamento. Se for tudo no escuro, você está assumindo vários riscos aí que podem comprometer o resultado do trabalho de SEO. Então, a vida vivida aí, eu tenho minhas precauções que eu sempre tomo, porque eu já vi muita migração dando errado, muita contratação sendo feita errada, então fica todas as dicas aí que eu tô lembrando agora aqui, e na hora da montagem do material eu não coloquei aqui, mas você que está assistindo essa aula, absorve esse conteúdo aí, porque
é muito importante e é mais comum do que você imagina aí que eu estou te passando aqui. Aí beleza, já fiz a migração e não fiz nada disso. E agora? Que é o caso de vários clientes que a gente já pegou aqui na minha agência. O que você vai fazer então? Primeiro, para você rever o conteúdo que você tinha anteriormente lá no site, vamos supor que você foi um profissional de SEO como nós, né, como eu, que já fui contratado, depois que o BO já aconteceu. O que você vai fazer? Você vai entrar nessa ferramenta aqui que chama Wayback Machine, que é nesse endereço aqui, archive.org/web, que ele é o quê? Ele é um site que guarda versões de vários sites na internet, ele como uma espécie de um museu digital. Ele vai arquivando várias versões dos sites com o passar dos anos. Então, você pode fazer o quê? Acessa essa ferramenta, vou até clicar aqui para a gente acessar ela, que eu acho que eu não deixei ela... Ah não, deixei ela aberta aqui sim, para a gente ver. Você acessa a ferramenta ali, você coloca aqui o endereço da página específica que você quer, mas pode ser começar pela home ali do site que você deseja, e aí você vai ver várias versões, como está passando aqui, ó, de sites ó, de 1996, 2013, aí você vai ter que fazer o quê? Torcer para que o site que você está trabalhando aí, ele tenha sido escaneado recentemente, então tem uma cópia salva do site dentro dessa ferramenta, e aí o que você vai poder ver? Você vai poder ver a arquitetura, a linkagem interna das páginas, qual era o conteúdo que posicionava antes da migração, e aí você vai ter todo o trabalho manual de ficar transferindo o que tinha no site antigo para o novo, para assim você conseguir recuperar parte do que você tinha anteriormente e posicionava super bem. Então fica a dica aí do Wayback Machine, tá o endereço aqui no slide, vou colocar também na descrição do nosso vídeo aqui, do nosso comentário. Voltando aqui, sei lá, não está indo aqui, mas beleza. Depois, o Google Analytics. Se você chegou ali, já tinha ocorrido a troca a troca das URLs. E agora, como que você vai fazer para recuperar? Ali pelo Wayback Machine é muito complicado, muito chatinho da gente recuperar como que eram as URLs, porque como ele faz um backup dentro do servidor dele, dos seus arquivos, do conteúdo e tudo mais, ele troca um pouco as URLs das páginas para salvar na versão que funciona dentro do servidor dele. Então o que eu te recomendo é que você acesse o seu Google Analytics, vá lá na parte de todas as URLs, né? E você veja o que você tinha indexado. Então vou abrir aqui, já deixei pré-carregado. Essa aqui é aquela nossa continha do Google Merchandise Store, que é a conta de demonstração do Google Analytics. Você vai entrar aonde? Dentro de comportamento, conteúdo do site, todas as páginas. Aí o que eu te recomendo? Pega um período considerável aí antes da migração ter acontecido e aí você vai descer aqui nessa parte de baixo e você vai ver todas as URLs que tinham recebido algum acesso antes da migração. E aí o que você pode fazer? Aqui no topo da página você vai poder clicar em exportar. Pode exportar, por exemplo, num formato aqui de planilha do Excel. Eu fiz esse exemplinho aqui antes de começar a gravar a aula. E o que ele vai te fazer? Ele vai te exportar todas as URLs que receberam acesso nesse período ali. Aí eu peguei um exemplo curtinho ali só para mostrar os dados aqui na tela. No seu caso podem ter centenas ou milhares de URLs que foram acessadas e você vai ver qual que era a versão anterior. Claro que antes dessa barra aqui tem o endereço do seu domínio, mas é uma coisa bem simples ali só de você colocar na frente. E aí o que você vai fazer? Eu recomendo que você adicione aqui uma nova coluna, que vai ser o para, a gente fala que é o de para. Então você vai fazer o mapeamento dos seus redirecionamentos. O barra store.html agora é barra loja.html, por exemplo. E aí você vai saber que essa versão de URL agora precisa ser redirecionada com 301 para essa nova versão aqui que é o loja.html, por exemplo. E aí você faz para todas elas e vai pedir para o seu programador fazer o redirecionamento de uma versão para a nova versão. Então de 1 para 1 e garantir que isso vai acontecer. E aí você vai pegar e voltar lá para o seu programador e dar já até a diretriz. Às vezes o programador ele desconhece esse tipo de tratativa e é relativamente comum isso. Deixa eu só dar uma carregada aqui que deu algum chute aqui no meu slide aqui.
é comum que o programador não precise fazer esse tipo de tratativa. Não é uma coisa que acontece assim, vai, 100% dos dias, toda hora, a todo instante. Então, eu já deixo aqui algumas informações que você pode passar para o seu programador para dar um direcionamento do que ele pode ali fazer como solução para esses redirecionamentos. Tem as expressões regulares, que é uma forma de você configurar em um arquivinho lá dentro do servidor uma expressão regular, que um arquivinho de exemplo é o htaccess, para quem usa um servidor lá Linux, Apache, né? Essas expressões regulares fazem? Você cria umas formulinhas ali que são essas expressões regulares. Não vou entrar no mérito ali porque é um negócio de, vamos dizer, programação um pouquinho mais avançado, mas você vai criar algumas regrinhas, poucas regrinhas que vão resolver todos os redirecionamentos do seu site com poucas regras. Então, é uma forma de quem domina expressões regulares fazer isso muito mais facilmente ali. Ele só vai fazer essa configuração dessas regras via essas expressões regulares, que são fórmulas que redirecionam vários tipos de endereço de uma vez só para a sua respectiva URL, e aí o seu programador pode fazer através disso. E se ele não conhecer, é só ele jogar no Google redirecionamento com expressões regulares. E ele vai ver toda uma documentação segundo o tipo do servidor que vocês trabalham hoje. Pode ficar tranquilo que não é nada do outro mundo. Um programador aí da sua confiança vai saber o que precisa pesquisar e fazer na hora que você passar essa dica, mesmo que ele nunca tenha feito. Dá para fazer diretamente em configurações do servidor, caso não dê para mexer na plataforma, nesse arquivo que eu falei ali especificamente. Dá para você ir no servidor lá dentro do seu Apache, do seu IIS, enfim, onde está ali publicado o seu site, e fazer os redirecionamentos manualmente, mas isso aí dá um trabalho federal, então não recomendo muito, mas é possível. Às vezes é o único recurso que você vai ter disponível. É melhor fazer dessa forma, de forma trabalhosa, do que não fazer. Uma outra forma que dá para fazer é diretamente ali na programação da sua plataforma, caso ela seja desenvolvida e você tenha o acesso ao código-fonte. Você pode tentar fazer isso em nível de programação, também é possível. E também dá para você fazer via plugin, que para quem usa WordPress sabe que tem plugin para tudo. Eu até deixei aberto aqui um dos plugins que são um dos mais usados e conhecidos ali, que se chama Redirection. É um plugin lá que tem dentro do WordPress, que eu vou até mostrar aqui mais para baixo. Esse aqui ele foi atualizado há 3 semanas atrás, então ele está tendo atualização. Tem bastante pessoas avaliando ele bem, né? Então isso é legal para você ter uma maior segurança. E aí só mostrar um exemplinho aqui do print da tela, tá aqui, ó. Basicamente, o que você vai cadastrar na hora que você abrir lá o plugin, né? Depois que você instalou. Você vai pegar, vai cadastrar qual que é a versão antiga, aqui está o exemplo, My Old Page, e vai cadastrar qual que é a sua nova página, que ali está /My New Page. E aí, automaticamente, quando alguém tentar acessar a URL antiga, que é o My Old Page, vai ser redirecionada com o tipo 301. Olha como é importante isso aí. O próprio plugin já faz isso para você. Você seleciona qual que é o tipo do redirecionamento, ele vai redirecionar a pessoa do My Old Page com 301 para My New Page. E aí, pronto, você vai ter aí todo o seu redirecionamento configurado no seu WordPress. Claro, aqui você vai fazer um redirecionamento de um por um, mas é melhor fazer assim do que não fazer. Então, se você não tem programador, não vai ter a verba para pagar para o programador fazer isso para você direto lá na programação ou na configuração do seu servidor, instala esse plugin que é gratuito, vai lá, mapeia, igual eu mostrei aqui no Excel, todas as URLs e começa a vir aqui e cadastrar uma por uma. E aí você vai ter a garantia de que todo o link juice, a relevância dos backlinks que você ganhou externamente, eles sejam redirecionados. Por quê? Mesmo que eu ganhei um backlink num site lá externo e ele estava apontando para o My Old Page, para você conseguir continuar recebendo a relevância para a página específica, a página correta, você faz esse redirecionamento 301, por quê? Na hora que o Googlebot for ler esse backlink lá nesse site externo, ele vai entender que houve um redirecionamento no meio do caminho e foi para My New Page. E aí ele vai passar essa relevância que aquele backlink transferia para a página My Old Page
para My New Page. E aí você continua com o seu trabalho de link build funcionando belezinha, sem nenhum problema, por causa de toda essa troca de URLs, domínios e afins. Enfim, essa aqui era a aula de hoje, então o meu objetivo era mostrar os principais erros que você pode encontrar aí no seu trabalho de SEO quando a gente está fazendo uma migração de sites, que é então troca de domínio, troca de URL, não conduzir o conteúdo antigo para a nova plataforma ou novo layout, mudar a arquitetura do seu site e, consequentemente, estragar a sua linkagem interna, além das questões de desempenho que podem fazer com que você mude para uma plataforma com desempenho super inferior. Para corrigir tudo isso, a gente acabou de falar aqui, mas basicamente, faça os redirecionamentos quando for necessário, garanta que o conteúdo seja migrado e que o desempenho seja tão bom quanto era antes. Esse é um resumo para fechar a aula de hoje. Vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos para você acompanhar o meu trabalho aí na área de SEO. Se você não votou aí, vai lá no site do prêmio Abrad Profissional Digital, vota aí em mim, vai me ajudar bastante. Deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque eu vejo que muita gente assiste o vídeo, mas não é inscrito no canal. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!